Olá pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre a Meta 2. A Meta 2 tem a ver com fome zero e agricultura sustentável. Observem o que? A Meta 1, né, que está relacionada à questão de extrema pobreza, tem muito a ver com a questão da Meta 2, que é justamente você acabar com a fome, a mortalidade da fome, a subnutrição, a má nutrição. Tá? Isso tem a ver com maior oferta de alimentos, maior incentivo à agricultura familiar, maior incentivo à agricultura indígena, né? Maior incentivo à reforma agrária, né? Maior incentivo a todas as formas possíveis de aumentar a oferta de alimentos, seja alimentos vegetais, seja alimentos de animais. Dentro dessa ideia, também tem toda uma questão a pessoa com sobrepeso, pessoas obesas. Tudo isso também se engloba no conceito de uma agricultura sustentável. Ela também afeta outras questões que podem se relacionar diretamente com a própria questão da saúde, né? O Brasil, nesse sentido, durante esses últimos anos, né, não tem conseguido emplacar suas metas. Estamos tendo, de modo geral, um retrocesso em algumas e manutenção de outras, tá? Então esse é um tema que tem uma propensão de cair na prova do exame, porque de certa forma a sociedade precisa ser conscientizada dessa importância do que significa erradicação da fome e agricultura sustentável, né? Eu, por exemplo, meu pai teve uma granja e nós recebemos de certa forma incentivo do governo, né? Tivemos um financiamento com juros, na verdade juros negativos, né? É uma correção negativa porque ele é abaixo do nível da inflação, né? De forma que ele pudesse poder comprar mais animais, sem usar o crédito pessoal, que você sabe que é muito elevado. Então o acesso ao crédito para a agricultura aumenta a oferta, acaba baixando o preço dos alimentos de modo geral, né? Vocês estão percebendo também isso dentro de um contexto geopolítico atual, que a partir do momento que nos Estados Unidos, né, estamos aqui em 2025, os Estados Unidos recusaram os alimentos, né, criaram barreiras, né, comerciais para isso, houve uma maior oferta. Vocês podem ter percebido que o valor diminuiu de certa forma considerável nos supermercados. Então, a diminuição da demanda, né, porque é uma demanda que é exportada, ela volta para o mercado interno e isso se reflete em preços melhores. Em seguida, eu vou continuar dando mais alguns argumentos e principalmente as metas individuais. Vou dar um panorama geral das nossas metas. Então a meta 1 tem a ver com, até em 2030, garantirmos acabar com a fome de todas as pessoas, incluindo crianças, pessoas vulneráveis, com alimentos suficientes e nutritivos. Até 2030, existe uma preocupação, aparentemente, olha só como é que a gente acaba aprendendo nesse processo. Doenças como características, né, não são doenças. Dentro da meta 2.2, ela fala exatamente dos reflexos da má nutrição para condições físicas. Então, a gravidez, as mulheres grávidas, os adolescentes, as mulheres grávidas precisam ter os nutrientes corretos, né, para o seu desenvolvimento. E isso acaba se relacionando e vivendo e aprendendo, né? A gente, ao analisar as metas, percebemos que isso está vinculado, por exemplo, a nanismo e caquexia. São duas condições, né, que podem ser combatidas através, aparentemente, de uma alimentação saudável. Então, agora vamos falar da meta 2.3. E até 2030, o Brasil deveria, em tese, dobrar a produtividade e renda dos pequenos produtores. Como eu falei, a nossa meta 2.3 até 2030 nós precisamos dobrar a nossa produtividade agrícola, ok? Então, renda de pequenos produtores, com ênfase especialmente mulheres, indígenas, agricultores familiares, pastores, pescadores, tá? Eles precisam ter acesso seguro e igual à terra. Por isso é importante a questão da reforma agrária. E também não é só isso, outros recursos produtivos, por exemplo, insumos, conhecimento, serviços financeiros, ou seja, oferta ao crédito, né? Como eu falei, questão de juros subsidiados pelo Estado é importantíssimo para que a gente consiga colocar uma comida na mesa
com preço acessível, ok? Mercados, é possível também a importância dos mercados. Vou dar um exemplo. Quando a escola pública, ela garante que, sei lá, 50% dos alimentos, eles têm que ser da agricultura familiar e dos pequenos produtores, ele está criando oportunidade de mercados para esses produtores, ou seja, gerando consequências concretas para que eles consigam vender essa alimentação. Oportunidades de agregação de valor e também não só isso, empregos não agrícolas. Então, meta 2.3 seria justamente isso. Até 2030, né, nós precisamos implementar também práticas agrícolas resilientes. O que seriam isso? Aumentar a produção e ajudar a manter os ecossistemas, tá? Então, estaríamos dentro dessas questões. Capacidade de adaptação a mudanças climáticas, condições meteorológicas extremas, como secas, inundações ou outros desastres. E melhorar, de modo geral, progressivamente a qualidade do solo e da terra. Então, uma das nossas metas que não conseguiu avançar, e é muito importante, é a questão da diversidade genética de sementes, tá? Plantas cultivadas, bancos de sementes, o que mais? São bens genéticos, né, que devem ser geridos a nível nacional e internacional. É necessário falarmos também da repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, especialmente o Brasil, né, que é um seio tanto da flora quanto da fauna. Nós precisamos também ter um retorno com relação a isso, né? Porque isso é a nossa evolução, então isso precisa retornar para nós. Essa é a meta 2.5, que o Brasil não conseguiu avanços nessa área, então importante ressalvarmos ela. O Brasil precisa, na meta 2A, ele precisa aumentar investimentos, inclusive, se necessário for, em cooperação internacional para a infraestrutura rural, tá? Pesquisa, extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, bancos e genes de plantas e animais. Aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, né? E principalmente dos países menos desenvolvidos. Então, toda a questão dos bancos de genes, eles acabam gerando maior produtividade, então isso é importante, né? Porque a meta, ela dá um caminho assim viável, um caminho, vamos dizer assim, inteligente, otimizado para a melhor produção desses alimentos. Meta 2B, ele tem a ver com as restrições ao comércio e principalmente distorções dos mercados agrícolas mundiais. É colocado como subsídio à exportação, ou seja, incentivo financeiro para exportação. Segundo a meta 2B, isso precisa ser eliminado. Por quê? Quando você acaba incentivando muita exportação de alimentos, né, ninguém está querendo empobrecer um país, mas alguns recursos são muito importantes, né? Ninguém pode ofertar alimento para o exterior se você não tem uma segurança alimentar interna. Então essa é uma meta muito importante. A meta 2C significaria acesso importantes a informações de mercado, inclusive sobre reservas de alimentos. Nós tivemos, inclusive, a necessidade de fazer reservas de alimentos. Nós tivemos, em data recente, acho que foi na época da pandemia, a venda de silos, porque a manutenção desses instrumentos de reserva permite, numa situação de alta abrupta do preço, uma volatilidade extrema, isso ser contornado e não deixar a população, de repente, muito suscetível a preços, às vezes, de alimentos importantes, como é o caso do feijão, do arroz, da carne, do frango, dos vegetais também, mas especialmente desses mais caros, porque eles afetam o valor da cesta básica e afetam diretamente uma boa nutrição e a segurança alimentar. Pessoal, vou dar aqui alguns temas interessantes. Eu quero ressalvar que na nossa apostila existem, eu acho que tem pelo menos 10 temas. Gostaria de passar algumas provocações baseadas no contexto que a gente está vivendo, tá? Primeiro, vamos lá, dica: comércio justo e mercados estáveis, combate às distorções agrícolas globais, né? Podemos aí relacionar alguns episódios ainda da atualidade, tá? Vocês sabem muito bem, né, a questão dos Estados Unidos e todas essas modificações que podem afetar a alimentação. Agricultura, segundo tema, quente, agricultura sustentável e inclusiva, rumo à dobra da produção, tá? Então, que propostas você teria para que essa meta fosse implementada? Então, fica por aqui e vai lá para os exercícios, tenta pegar alguns e começar a escrever para que você tenha com segurança responder. Esse tema de alimentação, ele comunica com a ODS1, comunica com a ODS da saúde, tá? Da dignidade da pessoa humana. E vamos para agora a meta 3 com a Carolina.